Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Raul Gouveia Advogados. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para falar sobre um assunto muito interessante. Muita gente tem dúvidas. É sobre pensão alimentícia. Como faz para regulamentar uma pensão alimentícia? E hoje estamos aqui como convidados aqui, a nova integrante aqui do escritório Raul Gouveia Advogados, a doutora Débora. Tudo bom, Débora? Tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Obrigada, Raul, pela oportunidade de estar aqui, conversando com vocês. A gente vai falar sobre um assunto bem delicado mesmo, mas de suma importância, né, para a sociedade. É isso aí, Débora. Muito bacana. Regulamentação de pensão alimentícia é importantíssimo e muita gente tem dúvida, então vamos tirar muitas dúvidas aqui hoje, né? Sim, e aí, Cauã, hoje você tá aí desse lado aí, geralmente você é apresentador, está desse lado. Fala aí, como é que você tá? Tudo certo? Exatamente, eu já tô aqui desse lado, porque também é um assunto que me interessa muito, é um assunto que eu gosto, então, e também é de extrema importância, né, para nossa sociedade, onde a gente vai também debater regulamentação, vamos falar sobre todo o procedimento, e até mesmo, né, que muitas pessoas precisam, né, saber e ter isso em mente, né, que é um direito da criança, e é isso que a gente gosta aqui de sempre deixar isso bem claro. Exatamente. Esse é um tema que gera muita dúvida de muita gente e muito conflito também, né? Geralmente o pai e a mãe ali, quando separam, tem que pagar pensão. Uns quer pagar muito, quem paga quer pagar pouco, quem recebe quer receber muito, acha que é muito, que é pouco. Então, acaba gerando muita dúvida aqui. Então, a gente usa esse espaço aqui para poder tirar a dúvida das pessoas que têm essas dúvidas aí com relação a isso. Então, vamos começar, Débora? Pode começar com você. Fala para a gente qual que é a importância de regulamentar a pensão alimentícia de uma criança. A importância é garantir realmente o direito do seu filho, né? Desde de despesas básicas do cotidiano e o regulamento da pensão, esse pagamento da pensão, ele é um direito previsto em lei. Então, é o direito do seu filho, então você precisa ir atrás, você que quer receber, você que também quer pagar, sempre vá atrás desse direito, que é o direito do menor, né? É um direito previsto em lei, constitucional, que precisa ser efetuado, né? Sim, sim. A gente costuma dizer que muita gente fala que o pai paga direitinho, a gente tem esse acordo de boca ali e ele paga tudo certinho, então eu não preciso entrar com o processo, ou eu não preciso dele, eu me viro aqui sozinha. Isso é importante a gente falar, né, Cauã? Que quando você tem um acordo de boca, geralmente você não tem nada, né? Exatamente, doutor. No nosso escritório, né, muita gente nos procura informando, eu tenho um acordo, mas é o acordo de boca, ele ou ela, ele cumpria a sua responsabilidade, mas agora ele parou. Mas esse acordo de boca, ele não é válido, né? Ele é válido para você, mas diante do juiz, ele nunca vai ser válido, porque automaticamente se não existe um processo em andamento, o juiz entende que a criança tá tudo bem, né? Então, eu vou entrar com o processo hoje, né? Muita gente fala assim, esses meses que ele ficou sem me pagar, ele vai ter que pagar? Não é uma obrigação. Né? Então, sim. É importante a gente também destacar isso. Isso, né? Isso é importante. Explica um pouco melhor esse assunto em si, porque muita gente procura a gente. Eu quero que entre com o processo para ele regulamentar a pensão, que ele paga de qualquer jeito, e o meu filho tem 7, 8 anos, e eu já quero cobrar todos os atrasados dele. Explica pra gente, Débora, se isso é correto, se dá pra gente fazer isso. Exatamente, é como o Cauã falou, né? O acordo de boca, ele não é válido, né? É válido só entre você, o genitor ou a genitora, e você ir atrás do advogado, tentar solicitar os anteriores, você não vai conseguir, porque é como o Cauã disse, só vai valer aquilo que for determinado em juízo, formalizado de forma judicial. Então, os atrasados ou que ele não estava pagando durante esse acordo informal que vocês fizeram, você não vai conseguir, né? Sim. Porque não foi de forma judicial, não foi formalizado de forma judicial, então esses anteriores você não vai realmente conseguir. Exatamente. Como a gente costuma dizer lá no escritório, se não tem uma sentença judicial, o pai não tem obrigação. Tem até um vídeo que a gente postou nas redes sociais esse dia que gerou muita polêmica, que a gente fala que o pai não tem obrigação de pagar a pensão, né? Você fala, como assim não tem obrigação? Se você não procurar uma regulamentação, não procurar regulamentar judicialmente, não tiver uma sentença do juiz falando, o pai deve pagar tanta porcentagem, realmente o pai não vai ter obrigação. Que se eventualmente o pai não pagar, o que acontece, Calma, se o pai não pagar? Cadeia. Pessoal, a gente brinca assim, mas realmente, muitos dos genitores, até genitora, né, que tem essa responsabilidade, só vai cumprir essa responsabilidade quando vê o mandado lá expedido de prisão. Porque Sim. A maioria dessas pessoas, elas têm medo, né? Então, eles não querem ficar preso, ficar lá 30 dias. Mas eu vou preso, esse valor que tá lá, eu fiquei preso, eu não vou pagar.
negativo. Muita gente tem essa também, essa informação que é, na verdade, uma fake news, né? Porque, exemplo, tem gente que tá devendo 100 mil reais. Ah, ficou 30 dias preso. Esses 100 mil reais acha que acabou? Não é porque você ficou preso que esses 100 mil reais vai ficar lá. Então é importante também destacar isso, né? Isso é importante você falar porque muitos pais, infelizmente, só pagam porque é obrigatório. Se não fosse obrigatório, eles não pagavam. Então só pagam com medo de ser preso realmente. A maioria dos pais só pagam com medo de ser preso. Porque não... Então quando você faz um acordo de boca, o pai não tem essa obrigação. Então, se ele parar de pagar ou pagar de qualquer forma, você não pode cobrar ele judicialmente, você não pode cobrar dele o que ele mais tem medo, que é a prisão. O que mais o pai tem medo é a prisão. Então, quando você não regulamenta esse acordo, não regulamenta judicialmente, tem esse acordo de boca, o maior medo dele você não vai poder cobrar, que é a prisão, né? Sim. Então, Débora, vamos começar lá do início. Quando alguém procura um advogado, você protocola o processo ali, o que ela precisa de documentação na hora de procurar o advogado e como funciona o processo ali em si quando o advogado entra com o processo, como funciona o procedimento em si. Certo. Explicar rapidamente o que acontece, né, de forma bem resumida. Você entra em contato com o seu advogado, você vai contratar os serviços e aí o que acontece? A gente entra com uma petição inicial, você vai juntar os documentos pessoais, tanto seus quanto da criança, comprovante dos gastos que você tem com o menor, junta tudo isso, apresenta para o advogado. Ele vai fazer a petição inicial, vai fazer todos os pedidos lá que a sua criança precisa, das necessidades dela, em questão de necessidades cotidianas em si. E aí, muitas das vezes, acontece que o juiz ele pede a audiência, né, de conciliação, né? Para ver se tem alguma conciliação entre as partes, se dá para fazer ali algum acordo. Se caso negativo, e aí segue com o prosseguimento da ação. É importante também destacar isso, que nesse procedimento o juiz ele já determina, né, uma decisão provisória. Então ele já vai determinar um valor lá fixo provisoriamente, porque muito dos pais, né, é que a gente sempre gosta de colocar o pai nessa situação, né, gente? Mas infelizmente isso daí eu acho que ainda é um pouco de preconceito que a gente tem nesse sentido. Mas existe a mãe pagar a pensão também. Mas existe a mãe também. Então nesse sentido, a maioria das vezes, né, a pessoa ela trabalha registrada. Então, nesse procedimento, até ser feita essa audiência de conciliação, sim, a gente já notifica, né, a própria empresa, que a empresa já começa a debitar da folha de pagamento, né, Raul? Sim. Isso que nos atendimentos também a gente já pergunta se, você sabe se o pai ou a mãe tem trabalho registrado, tal, qual a empresa? Porque aí a gente já vai também saber mais ou menos como que vai ser o andar desse processo até chegar no juízo, que ele pode ser que ele determine ou não, né? Sim. Exato. O provisório, essa questão que o Cauã falou, é importantíssimo. A regulamentação de pensão provisória, ela é importante agora no início, porque entrou com o processo, o juiz, antes mesmo de marcar essa audiência de conciliação, antes mesmo de intimar ele, com relação às provas que você juntou, trouxe para o advogado, o juiz já vai fixar um valor de pensão provisório. Muitos casos, quando entra com visita, já regulamenta a visita também. Mas a gente está falando de pensão, já vai regulamentar um valor provisório com base nas provas que a gente juntou. Então, se a gente juntou que o pai trabalha registrado, se conseguiu juntar ali que comprovar a renda do pai, por exemplo, a renda dele é tanto por mês, se comprovou que ele trabalha de Uber, se comprovou que ele é autônomo, se ele comprovou que ele tem uma empresa, tem muitos casos, tem um caso recentemente, sim, o cara tinha uma empresa. Então, se a gente comprovou que ele tem uma empresa, a gente vai fixar essa ação provisória com base no que a gente apresentou. Então, até que ocorra essa audiência de conciliação, até que ocorra a sentença final, que geralmente demora, ele vai ter que ir pagando o valor provisório ali. E é importante também destacar, né, porque o pai é desempregado, que ele também não tem obrigações, né? O juiz, ele determina para todos, tá? Sim, sim. Mesmo que a gente não consiga comprovar que o pai tem um registro, etc., mas o juiz, ele vai determinar que o pai tem a obrigação de pagar aquela porcentagem, né, provisória. Sim. E mesmo que você não trabalha registrado, fala, eu não tenho dinheiro. E ainda mais, o juiz, ele ainda fixa um valor maior ainda do pai que trabalha registrado, né? Com certeza, sim. Então, tem casos que, né, a gente já acompanhou, né, Raul? Que fica chorando pro juiz e o juiz vai falar o quê? Trabalha mais, né? Então, tem muitos casos assim também. Débora, esclarece pra gente assim, o que acontece na audiência de conciliação. Se tiver acordo, o que acontece se tiver acordo? E se não tiver acordo, o que acontece se não tiver acordo nessa audiência de conciliação? Se tiver o acordo, vai começar a ser feito o que ali foi acordado, né? Em questão de pagamento, dia de pagamento, o valor que vai ser pago, a questão de visita também, como você passou assim, pinceladamente. E aí vai começar a seguir
a partir daquele momento, o que foi falado ali naquela reunião, naquele acordo. Se caso não tiver acordo entre as partes, for um resultado infrutífero, que é o que vai sair naquela decisão, aí vai continuar seguindo o processo. Então, vai voltar todo aquele processo, aí é o momento da outra parte fazer uma contestação ou não, né? Seguir a questão do processo mesmo. Aí é o juiz que vai decidir o que é o melhor. A gente fala que é muito importante, essa audiência de conciliação é muito importante, porque na audiência de conciliação são vocês que vão decidir sobre a vida dos filhos de vocês. É vocês que vão decidir o valor da pensão, vocês vão decidir quem vai visitar, a guarda, etc. Então, se tiver acordo, o juiz é o conciliador que faz essa audiência, né? Ele vai colocar o que vocês acordaram ali e mandar para o juiz só vai homologar, dar ok. Agora, se não tiver acordo, inicia todo o processo e quem vai decidir sobre a vida de vocês e do seu filho vai ser o juiz. Então a gente fala que essa fase da audiência de conciliação é importantíssima para que vocês decidam sobre a vida de vocês e do seu filho, não deixar para um terceiro que não conhece vocês, que não te conhece, decidir sobre a vida de vocês. Exatamente, né? Raul. E um ponto também importante que muitas das vezes, né, o relacionamento ele acaba, mas o filho ele vai ficar. E as pessoas, elas têm que ter entendimento que quem sofre é a criança, né? E aí a gente já pegou vários casos entre pai e mãe dessa briga, né? Que tem de sentimentos, que não aceitam o fim do relacionamento e colocam a criança em uma zona de risco, porque automaticamente aquela criança, ela vai crescer, ela vai se tornar uma pessoa adulta. E com aquilo vem trazendo traumas. Então é importante a gente destacar para você que realmente terminou seu relacionamento e tem um filho, que não coloque os seus sentimentos do pai ou mãe do pai da criança, na criança em si, que não deixa a criança conviver com o pai, que não deixa fazer isso ou aquilo com o pai ou com a mãe, porque isso daí vai trazer sim um reflexo lá na frente e vocês sabem, né, a nossa sociedade que a gente vive. Então é muito importante isso destacar, né, que a gente tem que ter esse entendimento e lá no escritório a gente preza por isso, a gente preza pelo amigável, né, a gente sempre traz isso, né, vamos resolver a forma amigável porque não é sobre a mãe ou sobre o pai, né? É sobre a criança. Então, o valor que a gente está discutindo aqui sobre a pensão é sobre as necessidades da criança. Então, é importante a gente destacar. Sim. Exatamente. Isso que o Cauã falou é importante, porque as pessoas precisam entender que a criança ela não é uma moeda de troca. Então, eu não vou fazer o pagamento, eu não vou fazer a visita se você, né, não trazer a criança para mim ou algo nesse sentido. Que acontece muito. Exatamente. A criança ela não é uma moeda de troca. Essa questão do pagamento dos alimentos, de visita, é um direito constitucional da criança. Então, as pessoas precisam entender isso, né? Não é porque você está tendo uma briga com seu ex-cônjuge, enfim, que você vai colocar a criança no meio disso, né? Exatamente. Débora, eu preciso que você quebre um mito, que muitas pessoas têm esse mito aí no... Você já acredita nisso, né? Até fugindo do roteiro aqui, a conversa está fluindo, a gente está até saindo do roteiro, mas eu preciso de quebra o mito. A pensão alimentícia, ela é mesmo 30%? É esse o valor da pensão alimentícia que vai ter que pagar? 30%? Não é. Não é exatamente isso, não é algo fixo, né? Não é algo que o juiz, você vai entrar com a ação, ele já vai determinar 30%. A gente fala que tem um princípio no direito que é o binômio necessidade e possibilidade, né? O juiz ele vai ver a necessidade da criança, então ele vai ver necessidades cotidianas, como lazer, transporte, escola, vestuário, alimentação, saúde, enfim, todas essas necessidades da criança, ele vai ver esse parecer e também vai ver a possibilidade de quem vai pagar esses alimentos. Se a pessoa tem condições de arcar, se não vai influenciar na sobrevivência dessa pessoa, então não é questão de 30%, é a porcentagem que vai ser verificada em questão da necessidade do menor, do quanto ele precisa receber e de quem também a possibilidade pagar, né? De quem pode pagar. Se não vai também ferir ou prejudicar né? a outra parte. Sim. Porque tem diferença também que o juiz regulamenta sempre uma porcentagem sobre o salário de quando ele está trabalhando registrado e uma porcentagem em caso de desemprego também, né? Que é sempre, em caso de desemprego, é sempre com base no salário mínimo. Então, isso é um mito realmente que as pessoas falam, não, é 30% que eu tenho que pagar. Não. Outro mito também muito interessante que as pessoas falam é que quando eu tenho 2 filhos, 3, 4 filhos, divide 30% para cada um. Tem 3 filhos, é 10% para cada. Isso é um mito que muita gente fala também, né? Exatamente. É um ponto importante, né? Porque as pessoas falam, doutor, eu tenho 5 filhos, eu tenho que pagar a pensão para todos. Cada mãe é diferente. Sim. E não é sobre isso, né? É como eu trouxe lá no começo. Tem que trabalhar mais, porque todos os seus filhos precisam das necessidades, independente, né? Todos têm. Sim. Ainda mais agora que a gente tá, né, numa sociedade que muitas crianças estão com deficiência, né? O autismo, o TDAH. Então, né, a mãe, que o filho sempre a gente
deixar claro, né? Sempre é o filho é da mãe. Então, a mãe, ela sofre, né? Ela tem que ter um reparo, porque ela tem médico e tudo mais. Então, é um gasto bem maior. Então, é importante também. Sim. A gente fala, a Débora bem falou que tem que analisar a possibilidade da criança. Então, cada criança tem uma necessidade, né? Cada criança tem a possibilidade do pai e a necessidade da criança. Então, cada criança tem uma necessidade. Então, pode sim acontecer que você pague 20% do salário mínimo para uma criança e 30% para outra, porque a outra precisa mais do que uma, dependendo da idade também. Uma precisa de fralda, leite, não sei o que lá, tem autismo, precisa de tratamento, e o outro não precisa de nada especial, só necessidades básicas ali. Para a gente ir encaminhando para o final, outra coisa importante também a gente falar, né, com relação à pensão alimentícia. Pensão alimentícia é só para comer? Não, não é só para comer. A pensão alimentícia é como eu mencionei, é as necessidades básicas da criança. Então, vai desde a alimentação, desde as roupas que ela precisa usar, desde o transporte público que ela precisa ir para a escola, moradia, aluguel, luz, água. Então, esse valor, ele engloba tudo isso. Todas as necessidades da criança. Não é só o prato de comida que ela está comendo. Não é isso. É tudo que envolve os gastos desse menor, né? Sim. Exatamente. E eu já vi casos de pessoas querer só ajudar com uma lata de leite e com um pacote de fralda. Isso daí é impossível, né? Já vi casos que o pai compra um pacotão de fralda, leva porque eu já paguei a pensão, dei a fralda dele. Exatamente. Isso daí é muito fora da realidade, porque uma criança, né, a fralda, um pacote talvez, a gente não sabe, né, da criança usar em um dia a lata de leite também. Sim. Então é importante destacar isso. Isso, porque então, que a Débora bem disse, a pensão alimentícia não é só para cobrir despesas alimentares. Ela cobre todas as despesas da criança. Tudo que a criança tem de despesa, a pensão alimentícia tem que cobrir. Inclusive aluguel, água, internet, lazer, viagens. Então, se a criança tem isso, a pensão alimentícia tem que cobrir tudo isso. Então, para a gente finalizar aqui, e para caminho para finalizar, eu preciso que vocês dão dica para quem precisa regulamentar a pensão. Tem uma mãe, um pai, a gente fala só mãe, mas tem um pai também, às vezes, que cuida da criança, precisa regulamentar a pensão do filho dele. Quais são os primeiros passos que ele precisa fazer para poder regulamentar a pensão? Quais são as dicas que vocês estão para quem quer regulamentar a pensão alimentícia? Certo, eu vou trazer aqui algumas dicas importantes para vocês, tá? Anotei algumas dicas aqui. A primeira coisa, procure um advogado especialista nessa área, tá? Não faça acordos verbais. Como a gente disse, o acordo verbal ele é extremamente perigoso pro direito da criança mesmo. Porque, às vezes, quem tá pagando ali começa a parar de pagar e aí você não vai conseguir cobrar os anteriores. Então, primeira dica importante, evite os acordos verbais, tá? Sim. Outra coisa importante, acordo verbal, só pra gente falar, é que, às vezes, eu já vi casos que tem um acordo verbal, o pai realmente paga todo mês o valor que combinou ali. Só que a criança tem 10 anos. Desde os 2 anos, ele paga sempre R$350. Sempre o mesmo valor. Desde dos 2 aos 10 anos, ele paga R$350 todo mês. Ou seja, não atualiza o valor da pensão. E a mãe, às vezes, leiga, acha que tá certo. Não, o pai tá pagando, de acordo com o que ele tá pagando. Mas não percebe que tem que atualizar esse valor. Os anos vão passando, as coisas vão ficando mais caras, etc. E quando você regulamenta, naturalmente o valor vai atualizando automaticamente. Quando a empregada atualiza com relação ao salário, que o salário dele tem os dissídios, vai aumentando o salário, então automaticamente a porcentagem da pensão também. E quando ele é desempregado, ele é sob salário mínimo. Todo ano o salário mínimo aumenta. Então, consequentemente, a pensão vai aumentar todo ano, vai sendo atualizada. Quando você tem acordo de boca, as pessoas não atualizam, né? Sim, por isso que é importante você formalizar tudo isso, né? Isso, sim. O que mais que tem de dicas aí para quem precisa regulamentar? Bom, comprovantes. Junte tudo o que você está gastando com essa criança. Tudo que for de comprovante você junta. Porque é importante você também, quando entrar com essa ação, você ter tudo arquivadinho ali, comprovante dos gastos diários, com o que você está comprando para a criança, com o que você está gastando para essa criança. É importante também você juntar todos esses comprovantes, né? Que a gente fala que comprovante é ouro, né? Para presenteação. Exatamente. E a minha dica é realmente, né, regulamentar isso. Até mesmo você, né, que tem o seu filho, às vezes você fala assim, eu não preciso do pai da criança, eu não preciso da mãe da criança. Mas o seu filho precisa, porque é um direito constitucional e deve ser mantido, tá? Se você não tem condições de contratar um advogado particular, existe a Defensoria Pública. É pública, infelizmente, é mais demorado sim, mas também ajuda muitas mães, entende? Só que só você sabe o que você passa, só você sabe as dificuldades que tem, né? Muita gente aí trabalha, faz bico e etc. Então,
o valor, né, que engloba tudo, é até mesmo o teto que você mora. Então, isso daí vai te ajudar bastante, né, para a saúde e qualidade de vida do seu filho. Bacana, bacana, Cauã. Débora, tem mais alguma dica que você possa dar ou você já pode dar a dica final aí para os nossos ouvintes? Vou dando as dicas finais já, que como eu falei, a gente tem muitas dicas para dar para vocês. A primeira é essa mesmo, de você formalizar tudo, entrar em contato com o advogado especialista, da sua confiança para poder ingressar com essa ação, guardar comprovantes, entender que não é uma discussão entre pais, né? É uma discussão que precisa ser garantido o direito da sua criança, focar sempre nela, não esquecer brigas. Se vocês se separaram de uma forma litigiosa, esquece isso no momento, porque agora é a criança, é o direito da sua criança. Entender que quem faz o compromisso de pagar, você não está pagando para a mãe ou para o pai, você está pagando para sua criança. Então, exatamente. Entenda isso também, né? Que esse dinheiro não vai ser para um gasto pessoal da mãe ou do pai, vai ser um gasto para o seu filho. Então, você precisa entender que é para sua criança, para esse direito dela ser garantido. E, como eu disse anteriormente, evitar discussões, né? Porque, como o Cauã bem falou, isso só traumatiza a criança, traz problemas psicológicos, né? Acaba que a criança, se ela não conseguir expressar isso, vai guardar isso para ela, e lá no futuro isso vai ser pior. Então, tente fazer as coisas na mais plena possível, né? Bacana, bacana. Tem mais alguma coisa, Cauã? É isso. E se você, né, já tem um processo em andamento, verifique se tá tudo ok, se precisa fazer revisão, né? Porque também isso é importante. Sim. Porque às vezes você fez esse acordo, né, judicial lá em 2019 e ainda ele tá efetuando o mesmo pagamento. Isso já é errado, tá? E até mesmo se ele estiver fazendo isso, esse valor que ele não atualizou, ele vai ter que pagar hoje aqui na frente. Então, é importante fazer essa revisão. Com certeza, Cauã. Quero agradecer vocês aí pelo episódio de hoje, foi muito esclarecedor. Acredito que essas dicas aí, essas coisas, vai ajudar muita gente aí que tem essas dúvidas, que realmente ainda não sabe o que fazer, então isso vai ajudar muito elas por conta dessas dicas que vocês deram. Muito obrigado. E você aí, que conhece alguém que precisa dessas informações, compartilhe esse vídeo, compartilhe nosso canal, acompanhe aqui, que toda semana a gente posta conteúdos relevantes para você. E também acompanhe a gente na nossa rede social, Raul Gouveia Advogados. Lá a gente está sempre falando sobre a nossa rotina, sobre o nosso trabalho e também dando dicas igual a esse podcast aqui, tá bom? Muito obrigado a todos e tchau!